Você acha que as cores da sua tatuagem não estão saindo tão vivas assim, que de repente a pigmentação não está tão uniforme, não está tão vibrante? Você quer saber como você pode melhorar isso? Como você pode fazer suas tatuagens serem mais impactantes, a sua pigmentação ser mais viva? Eu vou tentar aqui te ajudar a trazer umas dicas. Vamos trocar uma ideia sobre isso daqui a pouquinho. Fica aí. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de dicas e truques aqui no canal Raon Tatu, seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou tentar ajudar um pouco com uma questão mais técnica aí, né, relacionada à pigmentação. Algumas pessoas me perguntaram e eu acho que eu tenho coisa a dizer sobre como trazer cores mais vivas, mais impactantes, mais vibrantes para o seu trabalho. E aí a gente está falando de vários aspectos, né? Seja de regulagem de máquina, de maneira como você pensa a criação da imagem, a estruturação, a composição das cores daquela imagem em si, para gerar mais ênfase, para gerar mais destaque, para ela ficar mais interessante, mais impactante. Beleza? Tudo isso e muito mais a gente vai falar daqui a pouquinho, depois dos recadinhos. Fica aí que eu já volto. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, tem uma série de fatores que influenciam no resultado não só da sua pigmentação, da vibração das cores na pele, mas também, né, da percepção do olho, do olhar do observador em como que aquela imagem vai ser recebida, se ela vai ser mais viva, mais chamativa, mais apagadinha ali, menos interessante. Eu vou falar sobre esses aspectos um por um, e o primeiro deles que eu queria trazer aqui, que eu acho que é o mais básico, o mais fundamental, é você ter uma boa máquina com uma boa regulagem para o que você quer fazer. Se a gente está falando de cores aqui, a gente está falando de pigmentação, e pigmentação sólida, né? Bem uniforme, uma pigmentação que vai garantir que aquelas cores entrem bem na pele, fiquem bem vivas, e para isso você tem que ter uma boa máquina, uma máquina bem regulada. Eu não tenho como te dizer que máquina é essa e como que ela vai estar regulada, porque tem opções infinitas, mas de modo geral uma máquina que vai pigmentar bem, ela é uma máquina que tem uma boa potência, que ela vai fazer uma batida mais uniforme e mais firme, para jogar bastante tinta, jogar bastante cor na pele. Quando a gente está falando de pintura, a gente está falando de usar Magnum, de usar agulhas mais largas aí, dependendo do trabalho que você está fazendo, da escala do trabalho que você está fazendo. Mas uma máquina vagabunda, uma máquina que não tem força, que oscila, ela não vai fazer direito a essa pigmentação. Então, se você está seguro quanto a isso, se você sabe que tem uma máquina própria, que está regulada, que está direitinho para funcionar quanto a isso, você já tem meio caminho andado. E aí, a outra parte é a questão técnica, né? Vamos lá do básico. Você tem uma máquina que faz o que você tem que fazer, você tem que saber como usar ela. Eu estou falando aqui de pigmentação uniforme. Como é que eu vou fazer ali o gestual, aplicar na prática essa tinta na pele? Saber fazer uma pigmentação uniforme e uma passagem gradual de tons, de degradês, isso vai do seu gestual, da maneira como você usa, né, a máquina para fazer a agulha entrar na pele ali, geralmente para manter uma cor uniforme, preencher uma área. A gente vai lá com movimentos circulares, uma velocidade constante para preencher bem aquele espaço. Quando é para fazer um degradê, a gente vai mais com passadas graduais para uma mesma posição, de modo que você vai saindo ali aos poucos da pele e fazendo aquela passagem, aos pouquinhos gerando aquela transição, aquele degradê, no mesmo sentido, para dar aquela uniformizada, para dar aquela transição. Mas isso tudo são questões técnicas. Isso aí é o básico que você tem que saber para pigmentar e tudo mais. Se você tem isso seguro, se você sabe que essa parte está resolvida, então agora é uma questão de como usar o que você tem à sua disposição. Cores, tintas, a construção da imagem de modo geral, tornar a sua tatuagem mais impactante, mais chamativa, mais interessante.
E aí o que eu acho que é mais importante aqui é falar de contraste. Contraste para mim é tudo na construção da imagem. E aí tem várias maneiras de você abordar a questão do contraste, mas a escolha das cores ela é fundamental nisso, a escolha dos tons, não só nos espectros de cor, de temperatura e tudo mais, mas também nos tons, enquanto o contraste entre figura e fundo, entre claros e escuros, entre quentes e frios, eu vou falar sobre tudo isso. Por que o contraste é importante? Porque ele vai enaltecer algo em detrimento de outro, que é proposital, que é feito para que se rebaixe enquanto algo salta. Se você bota dois elementos ali visuais que se contrastam, um realça o outro. Isso faz com que você crie uma sensação de destaque, de ênfase. E às vezes não é que você usou uma tinta ou uma cor que é muito viva na pele, às vezes é que você escolheu um conjunto de cores que funcionam entre si e que vão fazer com que uma realce a outra, que a imagem, o resultado final seja interessante para o espectador. E às vezes a gente está falando aí muito mais de semiótica, muito mais de percepção do que de qual tinta usar, de qual cor você usa. E aí, quando a gente fala de contraste, isso está diretamente relacionado ao tom da pele do seu cliente. A gente já sabe que o resultado final da pigmentação daquela cor, ela vai se somar ao tom da pele do cliente. Então, se você tem um cliente de pele muito clara, é natural que uma cor mais clara, mais viva, mais saturada vai ficar muito mais ressaltada do que num cliente de pele morena, ou escura, ou negra. O pigmento, ele se soma ao tom da pele. Inevitavelmente, quanto mais escuro for a pele do seu cliente, menos vibrantes vão ficar aquelas cores, menos vibrantes vão ficar aqueles pigmentos. Isso aí não tem como fugir. Então você já sabe que é uma limitação técnica da tatuagem, que quanto mais clara a pele, mais viva vai ser a cor, e quanto mais escuro, menos cor você vai ter possibilidade de usar. Menos espectros, menos tons, menos variedades, porque você vai ter sempre que equiparar suas escolhas de cores ao tom da pele do cliente. Você só vai poder usar cores que sejam do mesmo tom ou mais escuros, nunca mais claros. E isso em si já é um certo limitante aí. Mas esse não é o único limitante. A maneira como você constrói a imagem é essencial para o resultado que ela vai ter. O que é muito comum? A gente está acostumado a pensar na estrutura da tatuagem como linha, sombra e cor, né? Então a gente faz um desenho, contorna todo ele, faz todos os outlines, todas as linhas, os bolds e tudo mais, joga uma base de sombra que vai dar um volume, que vai dar uma noção de claro e escuro, de luz e sombra mesmo, e aí você joga a cor por cima, que vai se somar com essa sombra e vai garantir aí esse resultado final. O que acontece? Dependendo do trabalho, a maneira como você estrutura a sombra influencia diretamente no resultado da percepção da cor. Se você faz um trabalho muito sombreado para jogar a cor por cima, lembra que a cor se soma, o pigmento se soma com o que está embaixo, além do tom de pele, ele vai se somar com esse tom de sombra que você fez. Então, se você fez sombras muito escuras por acidente, essas cores nunca vão conseguir ser vibrantes o suficiente. A cor mais vibrante vai ser a cor sem nenhuma base de sombra, obviamente, a cor direta sobre a pele. Então é importante você ter um raciocínio mais ativo, mais controlado de essa área aqui eu devo colocar sombra porque eu quero rebaixar o tom da cor, eu quero que ele seja menos saturado, eu quero que ele seja mais escuro, e essa tal área aqui eu vou deixar sem nenhum sombreado porque eu quero que tenha o maior destaque na cor, a maior ênfase, a maior vibração, que eu quero que ele salte mais no tom ali dele mais original. Eu comecei mais adequado a fazer essa variedade grande de sombreado para jogar cor por cima, dependendo do estilo ser mais presente. Por exemplo, no tradicional é muito comum fazer essa base de sombra. No old school tem aquela sombra pretona, bem dura, né? No tradicional a gente já faz mais degradês, mais passagens, mais variações. Mas, por exemplo, eu vou fazer uma tatuagem de anime ou de comics e aí eu opto por fazer menos base de sombra porque eu entendo que essas cores elas são mais vibrantes, elas são mais saturadas. Então, algo que você poderia botar uma base cinza ali, você pode só usar uma cor mais escura. Vamos supor, 2 exemplos que você pode chegar no mesmo resultado de abordagens diferentes. Um é jogar um degradê do cinza médio pro claro pro tom de pele. E aí jogar um azul médio por cima, e aí você, quando esse azul se somar à sombra,
ele vai ter um azul escuro. Quando ele for passando para a parte que não tem sombra, que é só pele, ele vai ser um azul médio ou mais claro. Isso é uma abordagem. Outra abordagem é fazer o escuro com um azul bem escuro, fazer o médio com azul médio e fazer o claro com azul claro. Ao fazer isso, você faz um degradê, você faz uma passagem de tons escuros para claros, que dá uma intenção de sombras de luz, só que sem a contaminação daquele pigmento preto na base. Ou seja, a cor fica menos opaca, fica menos misturada, fica mais viva, mais vibrante. Ainda que no escuro você tenha usado um tom escuro de azul, mas ele não vai ser um tom de azul misturado com aquela base cinza e preta da sombra. Eu não estou falando para você fazer isso sempre, existem casos e casos, mas é importante você saber discernir quando você deve fazer essa variação, essa gradação em tons daquela cor, ou usar uma base de sombra para jogar um tom ali por cima. E às vezes os dois, às vezes você joga uma base de sombra e depois joga um tom escuro, e na parte média da sombra você joga um tom médio daquela cor, e na parte que não tem sombra nenhuma você joga a cor mais clara ali, o tom mais claro daquela cor que você escolheu. 3, 4, 5 tubos de tinta de cores diferentes para fazer uma gradação, um degradê. Outro fator que ajuda a dar muito destaque para as cores, por incrível que pareça, é o uso do preto. Lembra que eu falei do contraste? Então, o contraste também se aplica aqui. O tom da pele, ele é um tom, né, claro, médio, escuro, mas ele é um tom. E a cor vai estar ali meio mediana, né, vai se encontrar com aquele tom da pele, mas o preto é o tom mais escuro que você vai ter. O preto, próximo de qualquer outra cor, ele vai realçar essa cor, ele vai gerar destaque para aquela cor. Então, o uso de bons contornos, de boas linhas, bons bolds já ajuda a definir essas áreas onde as cores vão estar preenchidas e vão estar em destaque, vão estar recortadas, mas o uso de áreas de sombra pesada, ou de fundo, ou de pretos chapados, mesmo de black oak, em contraste com áreas de coloridas, a maneira como você escolhe aonde colocar os pretos, aonde colocar as áreas mais escuras da sua imagem, é importantíssimo para gerar contraste com as áreas mais claras e com as áreas mais coloridas e mais vibrantes. Uma imagem que tem pretos bem sólidos, pretos bem destacados, junto de cores bem vivas, ela realça ainda mais essas cores. Então, às vezes, a gente fazer um trabalho todo baseado em cores, sem usar tanto preto, ele vai ficar mais apagado, mais desbotado do que você segurar com as áreas de alto contraste, com as áreas, né, você tem que ter um bom equilíbrio entre as áreas de sombra, as áreas de luz, as áreas de preto e as áreas de cor, mas é um artifício bem interessante aí para você usar, ter consciência do quanto contraste o preto gera junto com outros pigmentos, com outras cores. E aí, além disso, a gente tem o uso do degradê. Eu já falei, né, que o degradê ele pode ser feito com a base de sombra, ele pode ser feito direto na cor, mas você tem que saber que se você quer dar um efeito um pouco mais rebuscado ali, de transição, se você quer trazer um efeito de luz, de luminescência, o uso do degradê de maneira pensada e proposital, ele é muito importante para deixar essas cores mais impactantes. Tem estilos que usam cores mais flat, o próprio old school usa uma pouca variedade de degradês, né, em comparação com o neo tradicional, com o new school, por exemplo. Mas é bem comum ter essas transições, geralmente elas são de tons que estão próximos aí dentro da escala cromática, que se somam, né, que fazem uma passagem lógica entre si. O fato é que desenvolver essas áreas, né, de passagens de tons de degradês vai trazer aí um interesse do olhar do espectador, vai criar uma linguagem, vai criar uma narrativa, e você fazer esse uso efetivo desse recurso é muito importante. E para isso você tem que ter um domínio sobre teoria da cor. Por mínimo que seja, você tem que estudar. E cada vez mais, obviamente, para você dominar cada vez mais o assunto, mas teoria da cor é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui de como eu uso a teoria da cor a meu favor na criação dos trabalhos. A gente sabe que no círculo cromático a gente tem ali todas as cores, elas têm uma posição lado a lado ali entre si, que fazem um sentido lógico de transição entre cores que estão mais próximas aí de acordo com as suas cores primárias e com as suas somas e com as suas temperaturas. Por exemplo, você está indo do vermelho para o verde, você vai passar do vermelho para o laranja, para o amarelo, para depois chegar no verde. E aí depois do verde você tem o azul, o roxo, enfim, né, e o magenta, e aí você vai passando. E isso influencia na percepção do nosso olhar, na subjetividade, como a gente vê o mundo, de como a gente associa, né, os elementos à nossa volta. Estudar isso é importantíssimo. Uma coisa muito óbvia, e aí voltando naquele assunto do contraste, é o contraste entre temperaturas diferentes.
Por exemplo, se você tem um protagonista, um personagem, sei lá, que tem vários elementos com tons quentes, porque ele é de fogo, porque ele usa roupas vermelhas e amarelas, laranjas. Se ele tem tons quentes, talvez seja interessante usar um fundo com tons frios para recortar e destacar esse personagem. Se ele tem muitos laranjas e vermelhos, você pode botar verdes e azuis no fundo para destacar ele. Se ele tem muitos amarelos, você pode botar roxo no fundo, que são cores que estão opostas no círculo cromático. Essa é só uma maneira de organizar o seu raciocínio, a maneira mais óbvia, mais básica, né, de gerar contraste através de diferença de temperatura. Saber que tem diferentes formas de organizar cores, né, análogas, complementares, estruturas triádicas, enfim, tem uma série de coisas aqui que eu precisaria de um vídeo inteiro para falar sobre isso. E não só a temperatura, como tons. Então, se você tem um personagem, um protagonista, um elemento principal que é muito claro, faz sentido você botar um tom escuro para destacar ele. Mas se você tem um elemento protagonista que é bastante escuro, tem muitas sombras, muitos tons, né, escuros, se você botar escuro no fundo também, vai virar um bolo, vai virar uma massa só. Então, de repente, o fundo deveria ser mais claro, ter menos informações. E falando sobre informações, se você está trabalhando com textura, se você está trabalhando com quantidade de elementos, se o seu protagonista, por exemplo, tem poucos elementos, poucos detalhes, pouca textura, você pode carregar mais a textura do fundo. E vice-versa. Se o seu protagonista é cheio de detalhes, seu fundo talvez ele devesse ser mais básico para não ter tantos detalhes assim. Ou se você tem uma parte principal mais flat aqui na frente, você pode extrapolar e fazer uma textura no fundo, fazer uma mancha, um efeito. Enfim, você pensar nesse raciocínio contrastado entre figura e fundo em diferentes aspectos, né? Tom, temperatura, textura, quantidade de informações e elementos, tudo isso vai fazer com que você tenha uma construção ativa e intencional da imagem que você quer fazer para que ela tenha mais destaque, para que ela seja mais efetiva, para que ela chame mais atenção aos olhos do observador. E por último, eu queria falar aqui sobre paletas de cor limitada, que eu acho que é um raciocínio um pouco mais maduro, bem interessante de trazer. É bem raro eu usar uma variedade tão grande. Às vezes eu faço, dependendo da necessidade, às vezes o cliente quer uma vibe mais arco-íris, ou o trabalho pede, o assunto pede. Mas de modo geral eu busco criar paletas de cores limitadas. E aí eu entro no tópico anterior que eu falei sobre estudar a escala cromáticas, né? Estudar o círculo cromático, para entender que essas paletas elas têm intenções, elas podem querer passar uma sensação, uma vibe, sei lá, uma atmosfera mais quente, mais fria, uma vibe mais noturna. E aí você, por exemplo, mesmo que esteja retratando algo que tem cores muito vivas, se ele está sob a luz da noite, se ela está sob a luz da lua, se ela está de noite, ela não vai ter essas cores tão vibrantes assim. Então, tudo isso é intencional. E você selecionar a paleta de cores que você vai usar de uma forma um pouco mais limitada, que de repente não use todas as cores à sua disposição, ela vai te garantir mais intenção, vai controlar mais a vibe desse desenho, mais o que você quer passar com ele e te garante uma personalidade também. Faz com que não seja tudo um grande carnaval, tudo um oba-oba. Então você de repente se propõe, não, esse trabalho aqui eu vou fazer só com, sei lá, turquesas e magentas, né? Eu vou fazer só com amarelos e roxos, que são complementares, ou só com verdes e vermelhos, que também são complementares. Só com alguns tons de roxos e azulados, são tons frios, ou só de laranjas e amarelos e vermelhos, que são tons quentes. Definir essa paleta e ficar restrito a ela é bem importante para você ter uma criação ativa e para você garantir que você está desenvolvendo um trabalho com uma intenção que vai passar uma sensação. E para isso eu volto a dizer, estudar teoria da cor, estudar círculo cromático. Eu vou ficar devendo um vídeo falando só sobre isso, e aí a gente vai entrar em teoria do desenho, que não tem mais a ver com tatuagem, é um assunto mais de arte que eu queria trazer aqui para o canal. Eu espero que tenha interesse. Se você quer saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários, porque sempre que eu tento trazer um assunto como esse, eu sinto que tem um pouco mais de dificuldade de arranjar público, e eu sinto essa necessidade. Eu acho que é muito importante, eu acho que tem muito a acrescentar, e a gente consegue avançar aqui mais, chegar num assunto um pouco mais falando aí de desenho, de estudo, né, de desenvolvimento da sua própria arte de uma forma mais profissional, beleza?
Espero que você tenha curtido, espero que tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou, não esquece de dar aquele like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. Deixa aqui nos comentários as suas observações, suas curiosidades, suas dúvidas para a gente trocar essa ideia. E é isso, muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.